Deus. Aleluia. Sabe que pessoalmente aqui a palavra, né? A palavra que nos sustenta, é a palavra que nos bota de pé, né? A palavra é colher para nossos olhos, a palavra é lâmpada, é luz, nosso caminho, nossos pés, né? É a palavra do Senhor. Né? Que cada um pegue, né? Deposite e não vamos sair do mesmo jeito que a gente entramos, né? Porque essa é uma palavra do Senhor. Aqui no Salmo 20 que fala oração pelo rei. Glória a Deus. E aqui no 21 diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ouve-te, socorro, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui na palavra fala, né? Aqui que eu gosto de, né? Aqui tem. E aqui fala, a palavra de Deus tem vários. Não, momento. Perdão, eu estou em outro lugar. Aqui Deus fala. O Altíssimo dá prova imensurável de amor, fidelidade aos seus filhos, né? A ponto de juntar seu santo nome, pelo qual tem tanto zelo, ao nome dele, em várias partes da Escritura, e vemos se identificando como, aleluia, como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isto é, ele associa o seu preciosíssimo nome àquele que nada lhe pode oferecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Além de obediência ao pacto, afirma mais o Senhor não quer ser apenas reconhecido como Deus de Jacó ou de Davi. Ele quer firmar uma aliança de fé com aquele que obedece à sua direção e passar a ser chamado também de Deus daquele que atende à sua voz. Como a palavra fala, né? Ele não quer solicitar, só dizer que é o Deus de Jacó, não fala a Escritura, né? Que é o Deus de Jacó, que é o Deus de, né? De Isaac, né? Ele quer também que dizer que é pela nossa fé, que dizer que ele também é nosso Deus, né? Glória a Deus. Porque tudo aqui, quando fala na palavra aqui, fala que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele, pela nossa fé, ele quer que também que seja a palavra também aqui é o nosso Deus, né? Glória a Deus. O nosso Deus que nos firmou, que nos criou, estamos aqui, né? Fazendo a obra dele, né? E pedindo força, pedindo mais que ele segura a nossa mão, pedindo nosso pé na rocha, para a gente fazer mais, né? Fazer, glória a Deus. E aprender mais do Senhor, que ele é nosso professor. Eu faço em nome do Senhor Jesus, né? E aqui no 5 diz: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus adoraremos perdões. Cumpra o Senhor toda a tua petição, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui fala: no passado, os soldados que saíam para guerrear era conduzido por aquele que carregava a bandeira do seu povo, ser escolhido para levar e estandarte. Era um privilégio e ao mesmo tempo um risco, pois esse guerreiro se tornava o alvo mais cobiçado pelos inimigos. Da mesma forma, aquele que possui a fé genuína são corajosos, pois ergue a bandeira do Evangelho e serve ao Altíssimo com toda a sua força, o mesmo que isso lhe traga perseguições e dores, né? A gente está falando
o quê? Daquele bem ali, né? Quando os guerreiros saíam para guerrear, levavam a bandeira, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E ali ele ficava na frente, ele era o quê? Ele era estandarte, ficava, né, na frente. E hoje a palavra fala conosco. Da mesma forma que aqueles guerreiros saíam, né, para a guerra, ele está falando o quê? Da mesma forma ele está falando com a gente, que a gente sai, pela nossa fé, a gente também sai, também está em risco, né? Também está em risco, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque está ali falando do amor de Jesus, né? Fazendo a obra, fazendo as coisas boas do nosso mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então estamos ali na frente, né? Mesmo como está aqui, aquele guerreiro que saía para a guerra, né? E aqueles que ficavam na frente, como né? O que estava na frente, né? O que está na frente, né? Mais perigoso, né? Ele está ali de destaque, né? Então a palavra está falando cada um de nós, mas pela nossa fé, né? Glória a Deus. Ninguém vai fazer nada sem fé, né? Não vai dar certo. Mesmo como o Senhor fala, mesmo que a gente tenha a mesma fé do tamanho da semente de mostarda, mas que a gente tenha fé para fazer em nome do Senhor Jesus. E afirmar nossos pés na rocha, né? E sair para fazer em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Jesus, ele é a nossa força, né? Ele que afirma nosso pé na rocha, que ele é a rocha. Eu faço em nome do Senhor, né? Glória a Deus. E aqui no 7, uns confiam, como está aqui, uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, né? Glória a Deus. Como foi falado, né, do carro, do acidente, né? Então, a gente tem um carro. Se a gente não, quando a gente sair, fazer uma oração, convidar Jesus. Jesus, vamos comigo. Vamos, né? Glória a Deus. É como está a palavra falando aqui. Não adianta. Uns confiam em carro e outros em cavalos, né? Mas aquele que tem, a gente tem as nossas pernas, né? A gente confia, mas a gente tem fé, a gente confia no nosso Deus. A gente fala no Senhor, o Senhor que nos leva, o Senhor que nos traz, né? Convidamos o Senhor, convidamos você a entrar, vamos conosco, né? Para não fazer como aquele, né, que a mãe pediu para a filha convidar Jesus, né? Convidar Jesus para ir com ela no carro. Ela falou para a mãe o quê? Que o carro estava cheio. Estava ela e os amigos, né? Então o carro estava cheio, então não tinha vaga para Jesus. E ela falou para a mãe o quê? Só se ele for na mala. E na mala tinha o quê? Tinha os ovos, né? Tinha os ovos. Então depois a notícia chegou para a mãe do acidente que teve com a filha. Então ela lembrou, né? Ela lembrou que ela falou para a filha para convidar Jesus para ir junto. E ela falou para a mãe que o carro estava cheio, então não tinha vaga para Jesus em si. Ela falou para a mãe, só se ele for na mala, junto com os ovos. Então foi isso, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na hora dele, né, não quer saber de Jesus, só quer saber de farra, né? Não pede para Jesus guardar, para livrar. Aí quando chega a universidade, chega, né, o acidente, né, o pior, né? Eu creio que antes de falecer, ela lembrou da palavra da mãe, né? Que era para convidar Jesus para entrar no carro. Mas, vamos fazer o quê? Então, como fala aqui, uns confiam em carro e outros em cavalos, né?
E a gente confia no nosso Deus. Só Ele é o único que nos guarda, nos protege. A gente temos, glória a Deus, botar a mão para o céu e agradecer a Deus que a gente tem um dinheiro, né, para pagar um Uber, para chamar o Uber, né, porque a gente tem carro, né, tem para pegar o ônibus, aqueles que pegam a moto, né, e com os olhos fixos no Senhor, pedindo ao Senhor me guarda, me leva, né, glória a Deus. Então, a gente não tem o carro, a gente tem Jesus, né? Jesus nos leva, Jesus nos traz, nos protege. Eu faço o nome do Senhor. Glória a Deus. Né? E aqui diz no 8: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Salva-nos, Senhor, e ouça-nos, Rei, quando clamamos. Aleluia. E aqui fala, né, o poder militar naquela época era constituído de carro, cavalo, cavaleiro e guerreiros. Muitas nações se apoiavam em toda essa estrutura, mas Davi preferia depositar sua fé e confiança no Senhor Deus. Da mesma forma, a quem confia em diploma, posições, riqueza ou pessoas, acreditando que essa trará algum tipo de segurança, mas feliz são aqueles que creem e dependem somente do Altíssimo. Estes jamais serão decepcionados e sua fé jamais será frustrada. Glória a Deus. E aquele que fala, né, em curva-se para permanecer de pé diante das lutas da vida, é preciso vencer e a inclinação, né, humana de confiar em circunstâncias ou em pessoas depositadas toda a confiança no Todo-Poderoso. Assim faria Davi, por isso o Senhor lhe dava vitória, né, para Deus. Davi dava confiança, né, no nosso Deus. Ele tinha muito guerreiro, né, ele tinha um conselheiro, né, mas tudo que ele acontece, primeiro ele ia para onde? Ele ia para cima, né, em cima, onde ele ajoelhava e clamava ao nosso Deus. Primeiro ele ia fazer oração, para depois ele falar para o conselheiro e falar para os guerreiros. Tanto assim que o conselheiro dele não deu nem crédito para ele, né? Ele confiava tanto naquele conselheiro, mas num vacilo de Davi, o conselheiro passou para outra banda, né? O conselheiro passou por lado do filho de Davi. Glória a Deus. Então deixou Davi, Abenavil, deixou Davi com a mão aberta na frente, né? Só tinha ele. Eles tinham os guerreiros dele, mas ele tinha um conselheiro. Então o conselheiro deixou ele para trás. Tanto assim que ele saiu, que Davi nem sabia que o conselheiro estava mais com ele lá no palácio, né? Estava do outro lado. Glória a Deus. Então, que a gente tem o quê? Quem curvar, a gente tem que orar ao nosso Deus. A confiança, como fala a Escritura, a gente tem que botar em primeiro lugar a confiança no nosso Deus. É só Ele que nos sustenta, só Ele que nos bota de pé. Glória a Deus. Então, não vamos confiar nem em carro, nem de cavalo, nem cavaleiro, né? Vamos confiar no nosso Deus. Ele é o primeiro e o único, né? Como a Escritura nos ensina. Nós aceitamos do Senhor. Deus fala o quê? A palavra está toda pronta. Não adianta a gente tirar um tio e nem aumentar. A gente tem que falar tudo que está na Bíblia, né? Glória a Deus. Não vamos
enfeitar a Bíblia, que a Bíblia está enfeitada. A Bíblia Deus já deu o livro pronto, já deu a palavra pronta, que é o pão. Né? Para que botar mais que aquilo que não é de Deus? Né? Vai confundir a cabeça do povo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos confiar mais e mais nesse Deus. Ele é o primeiro, o único, como a Escritura fala, não tem outro nem no céu nem na terra, porque se tivesse ele não falava, né? Que não tinha outro. Então ele é o primeiro, é o único. Eu vou dizer o nome do Senhor, é só confiar nele, não vamos confiar, né? Nem carro, nem cavalo, nem cavaleiro. Vamos confiar nas nossas pernas, que Deus dá força. É Ele que fortalece nossos ossos, nosso nervo, renova nossas forças e nosso sangue. É nosso Deus. Então vamos confiar nele. O carro é bom, sim. O carro é bom. Nem a hora de a precisante sai, né? Mas o carro gasta muito. Carro, se não tiver aquele cuidado, se não tiver o dinheiro para gasolina, se o carro também não tiver ali, ó, acompanhado ali no doutor da oficina também, o carro também, se não tiver ali também, o carro vai ficar ali no campo, né? Então vamos confiar no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Só confiar nele como Davi confiou. Por quê? Porque a palavra fala que Davi é o segundo coração de Deus, né? Davi também foi muito humilhado, pequeno, ali. O pai de Davi tinha aqueles filhos, tudo busco bonito, estudado, mas Jessé só tinha olho para os filhos, não tinha olho para Davi. Davi vivia no campo, né? Mas a mãe de Davi cuidava dele, né? Glória a Deus. E ali, enquanto ele era humilhado ali da família, do pai, nosso Deus estava cuidando de Davi, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele ali, jogado ali, tomando conta das ovelhas, né? E ali, quando ele matou o urso e o leão, ele foi contar para o irmão, e o irmão achou que era bobagem, não quis nem saber da história de Davi, ele falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na guerra de Saul ali, dos filisteus, tanto guerreiro, não teve um para lutar ali com o gigante, né? Mas teve ali um gigante, né? Davi, né? Pequenininho, mas o coração de Davi era grande. Davi ali, nosso Deus não estava sozinho, né? Estava ali com o nosso Deus. Então, cada um ali com medo, o irmão com medo de que Davi ia lutar com o gigante, que o gigante, né, ia matar Davi, né? Mas depois que ele viu que Davi enfrentou o gigante, que Davi derrubou com a funda, né, aquela pedra na testa do gigante, o gigante caiu e Davi com a mesma espada cortou a cabeça do gigante. Aí ele foi o primeiro fim. Ah, meu irmão, né? Foi logo que foi irmão, né? Mas não estava dando crédito que Davi estava ali. Ele estava pensando que Davi estava ali dispenso, estava sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Davi já era escolhido. Louvado Deus. Aleluia. Mas um guerreiro ali nenhum lutou com o gigante, todos com medo, né? Que o gigante já está falando, né? O gigante, né? É o gigante, é grande. Então eles todos pequenininhos também ali, que o gigante, eles ficam tudo menorzinho. Mas Davi era o menor dos menores, mas está ali, lutou com Davi, lutou com o gigante, né? Porque ele não estava sozinho. Eu passei o nome do Senhor, né? Como nós. Aí estamos, né? Seja lá onde a gente for, dentro de casa, andando na rua, pegando carro, seja lá que a gente não está sozinho, a gente não está dispenso. A gente está ali com nossa antena ligada, né, no seu lugar do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Glória a Deus. Porque quem nos guarda é Ele, quem nos guarda é nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma palavra está aqui. Vamos confiar no nosso Deus, mais e mais. Não vamos confiar nem carro, nem cavaleiro, né? Como ele mesmo, né? Falando, eu não vi, mas a pessoa que falou, está lá, duas pessoas, né? A gente estamos felizes, a gente somos ricas, porque nossos filhos têm carro. Você não entendi, nossos filhos têm carro.
Mas aquele que não tem carro tem Jesus. E aquele que tem carro, será que tem Jesus? Será que convida Jesus para entrar no carro? Né? Carro mata, gente. Carro é bom ter, né? Mas é bom ter Jesus. É bom a gente estar ligado no céu, na terra, estar ligado em nosso Deus, né? Porque o carro vai ficar, né? O carro se quebrar, se não tiver ali para consertar, o carro vai ficar ali até acabar, né? Vai ficar no canto, vai ficar velho e vai acabar. E aquele que está ali não tem carro, mas tem Jesus, né? Jesus, como tem a palavra, né, na pisada da areia, quando o filho dele está cansado, não está mais conseguindo andar, ele faz o quê? Ele carrega, bota no braço, né? Ele bota no braço. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não vamos, como a palavra fala, não vamos lutar em casa, nem cavalo, nem cavaleiro, né? Vamos dar crédito em Jesus. É Ele. Como foi falado, quando esse céu se rasgar aí, aquele que tem carro, será que está ligado em Jesus? Eu vou ser o nome do Senhor. Está ligado? Vai subir. Então, cada vez mais, aquele que não tem carro, vamos ligar. Vamos ser ligados, vamos ali prostrar ao nosso Deus, para poder esse céu rasgar. Como foi falado, assim que né? A nossa lamparina esteja acesa. Então, vai ser o nome do Senhor Jesus. Porque nada vai subir. Carro não vai subir. Vai ficar tudo aí. Só que vai subir é o corpo lavado e remido, né? Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, vamos cada vez mais se apostar, cada vez mais convidar nosso Deus, cada vez mais pedir a nosso Deus, nos dá força, fortalece nossos ossos, nosso nervo, né? Renova nossas forças, nosso sangue, né? Que a gente precisa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer como Davi, se prostrar, pedir ao nosso Deus. Tudo aquilo que fala que Davi, para Deus guardar dos inimigos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo ele clamar ao nosso Deus. Então vem a palavra pressa, né? Oração, né? Tudo pedir ao nosso Deus, só Ele, para nos guardar, para nos proteger. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como também foi tocado aqui, foi falado, hoje eu falei com Dite. Eu falei com Dite, toda vez eu sento ali naquele lado lá em cima e fico olhando, né, a parede, aquela parede que é grossa. Aí eu disse, Dite, tudo Deus tem um propósito. Foi falado, né, aqui. Eu disse, tudo Deus tem um propósito, sabe por quê? Eu fico olhando essa parede grossa. A gente não entendia, mas hoje a gente entende. Nem o próprio mesmo que botou essa massa na parede grossa, não entendia porque ele botou a massa na parede. E hoje eu estou entendendo, sabe por quê? Porque a gente olha esse mundo todo, a gente vê as casas, tudo sem reboco, tudo no bloco, tudo no bloco, do jeito que está. Glória a Deus. Eu disse a ela, quando for, pois ela não tira essa massa, porque ela está muito dura, termina o resto, do mesmo jeito que essa massa tudo aqui, termina o resto, grossa como está. Que hoje a gente vai entender, a gente, né? Não é assim, entender assim, tudo a gente fala, a gente não entende, eles falam assim, um dia você vai entender, né? Não foi falar também que você falou, isso é instante, ninguém vai entender. É isso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia Deus revela, um dia Deus mostra. E aí a gente vai dizer assim, olha, tá vendo? Até o próprio mesmo que voltou, não sabia. Né? Essa parede grossa. Aí eu fico olhando, e falando, o povo só lembra de colocar na frente da porta, dentro de casa. Tem gente que nem tem dentro de casa, né? Mas do lado, é tudo, a gente olha aqui até na televisão, a gente olha, tudo assim,
aquilo ali brota ali, qualquer coisinha, né? Que Deus guarde, que Deus proteja cada um de nós, né? Eu faço em nome do Senhor Jesus. Então é isso a palavra, porque fala, né, muito a falar, né? Então, há pouco a gente fala que não atende, ouve, né? E aprende. E aí pega essa palavra aí e vai lendo ali, ó. Vai. Não, para não deixar de não. Toda a palavra que é recebida na igreja, a gente vai pegando ali e vai lendo, né? A palavra do Senhor para a gente aprender mais. Porque a gente não tem que seguir ensinando nada, que a gente ensina a gente aqui. É Jesus, que ele é o professor, né? Porque ele fala o quê? Abre a boca e eu te encho, né? Então a gente abre a boca, ele bota e a gente despeja. Eu faço em nome do Senhor Jesus. Né? Aqui a palavra é Salmo 20, que fala assim, a oração pelo rei. Eu faço em nome do Senhor Jesus. E a gente só agradecer a Ele por tudo, né? E cada vez mais a gente aprender, mano, do Senhor. Porque ele é o nosso professor, ele que assina, ele que bota nossos pés na rocha, ele que segura nas nossas mãos, né? Ele nos bota de pé. Vamos confiar só nesse Deus, como está a palavra, confiar nele mesmo. De corpo e alma, confiar, né? Porque ele é só ele que temos tudo para nos dar, né? Só ele, só esse Deus, que um dia nos chamou, nos formou, nos fez, nos formou, estamos aqui, né? Linda e maravilhosa para Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.